todos, sejam muito bem-vindos ao Mobcast, o videocast da AEA. Eu sou Carolina Assunção, sou integrante da Comissão Técnica de Manufatura Avançada da AEA e nós estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio. Nós já contamos com a presença do nosso presidente Marcos Vinícius Aguiar, no nosso primeiro episódio, e no segundo, o nosso diretor de Tendências Tecnológicas, Murilo Ortolan. E hoje nós temos a honra de receber conosco o Dr. Carlos Sakuramoto, diretor de manufatura da AEA. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Carol. Obrigado, AEA, pelo convite de estar aqui expondo o que é a manufatura, né? Então a gente já sabe, né, o que é manufatura. Então estamos aqui para falar sobre a nossa diretoria, nossa comissão, o que nós temos feito, o que estamos fazendo, o que nós vamos fazer. Então, muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre manufatura, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória profissional. Tem mais de 30 minutos para poder falar ou não? Porque a carreira é longa, mas vamos encurtar aqui. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA. Tenho 2 mestrados, um inacabado, né, cara? Que eu fui um dos primeiros a estudar sistemas não lineares aplicados. Aí fiz um mestrado profissional em administração, focando em outra área. E fiz doutorado, acho que foi um dos primeiros doutorados em inteligência artificial, utilizando sistemas dinâmicos, né? A reprodução, a modelação de como funciona o cérebro humano em tomadas de decisão. Aí depois, uma trajetória, né, de Embraer, fui para a IOSP Maxion, trabalhando na IOSP Maxion, depois fui para a GM e estou lá. Vou completar nos próximos 2 anos, aí 30 anos de GM. Que legal. Uma trajetória. E dentro da AEA desde 2012. Muito bacana. Bom, experiência e know-how não te faltam, com certeza, né, Carlos? Eu sei que você é doutor, mas eu vou pedir licença para te chamar de Carlos. Não, sem problema. Sem problema? Sem problema. Sem problema. Tá, ok. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o protagonismo na indústria, né? Então, no nosso setor, como na maioria da indústria, o protagonismo ele sempre acaba dando foco para o produto final, né? A manufatura, ela acaba ficando nos bastidores. Como que você define o papel e a importância da manufatura no setor automotivo? Ao meu início de carreira, eu trabalhei em engenharia do produto. Então eu via também da mesma forma. Mas depois que eu fiz a guinada para a engenharia de manufatura, eu vi o quão poderoso é a manufatura. Manufatura é cadeia de fornecimento. Ele é fornecedor de fornecedor, fornecedor de fornecedor de fornecedor. Ele é uma cadeia infinita. Gera empregos, movimenta a economia. Ele é um dos fatores fundamentais da economia. E desenvolve toda a estrutura industrial do país. O Brasil, na década de 70, 80, o PIB industrial da transformação industrial chegou a 36%. Hoje nós beiramos aí a faixa de 11%, 12%, 13%. Na época da pandemia chegamos a cair a quase 8% do PIB que a indústria representa. Nos países desenvolvidos, a Coreia representa 35% do PIB é de indústria de transformação. Na China ele está subindo. Hoje parece que está em torno de 33%. O Japão, ele estabilizou em 25%. Tá? Então, os países emergentes eles estão focando em manufatura. Porque manufatura é cadeia de suprimento, cadeia de valor, emprego, movimento e economia. E nós precisamos voltar a ter esse protagonismo. De 11% de representatividade no PIB nacional, nós precisamos voltar pelo menos aos níveis de 30%. Que é o que a China tem, o que a Coreia tem. Então, isso é manufatura. Manufatura, só que não tem produto sem manufatura, só que a manufatura, se não tiver produto, não trabalha também. Então, nós precisamos fazer a conjugação dos dois, ter um bom produto para ter uma boa manufatura. Porque o cliente precisa da união dos dois. Ele precisa ter um produto confiável, um produto funcional, baixo custo de manutenção, e tudo isso aí é a junção de engenharia do produto com engenharia de manufatura. Ou seja, o Brasil está no seu momento. Quase. Nós estamos chegando lá. Por quê? Né? Por que eu falo isso? Porque hoje o foco, eu acho que o foco mundial está em descarbonização. E o Brasil tem uma matriz energética mais limpa do mundo. E a matriz
elétrica também, ele é favorável ao país. E dentro desse contexto, a manufatura ele toma um protagonismo gigante. Por quê? Com os combustíveis fósseis, o setor automotivo, ele tem mais ou menos a média mundial, excluindo o Brasil, entre o berço e a entrada da fábrica, da montadora, emite em torno de 11% de CO2. Dentro da fábrica, a montagem, basicamente montagem, 1% do total. Aí do poço à roda, da fabricação do combustível e do uso, ele está em torno de 85%, 86% da emissão de CO2 de um veículo. E depois do descarte ao túmulo, ele está na faixa de 2% para combustível fóssil. Agora, quando a gente olha a transformação, né, a transição energética, voltando para o veículo elétrico, essa parte do berço ao portão, essa fase de extração da matéria-prima, transformação, toda a parte de logística, ele já vai para um nível quase 50%. Então, de 10% ele está indo para 50%. E o uso do veículo, né, uma vez que você tem baterias elétricas, a propulsão elétrica, ele cai de 85% para 20% da emissão. Então, você tem uma transferência, né, do principal foco de emissão de CO2 do uso do veículo para fabricação do veículo, ou fabricação dos seus componentes, fabricação desde a extração da matéria-prima até chegar no veículo. E o descarte também, na época do descarte também, a gente precisa olhar que de 2% ele está indo para 10%, porque você tem muito conteúdo nesse novo sistema de propulsão, principalmente nas baterias. Então você vê, a transição energética, ele é fundamental, a manufatura faz parte dela, mas com a utilização dos veículos elétricos, toda essa parte inicial nós precisamos ter um foco em reduzir a pegada de carbono dessa fase de construção dos sistemas. Bacana, Por Carlos. isso que a manufatura é importante nisso daí. Como é que nós vamos aproveitar a nossa matriz energética limpa, a matriz elétrica limpa para poder produzir os nossos componentes, para poder produzir os veículos. Legal. Já que você entrou nesse assunto, né, da política setorial, você vem trabalhando com isso desde a época do Inovaralto. Você tem um know-how gigante sobre esse assunto, ajudando a escrever essas políticas desde o seu início. Como é a construção disso? Conta um pouquinho pra gente. Como foi começar a construir isso desde lá 2012 e até agora, toda essa evolução que a gente teve, né, do tanque à roda, do poço à roda, agora do berço ao túmulo, você já falou um pouco pra gente, mas como é ajudar a escrever essa política setorial? Boa pergunta. Isso aqui vou precisar de mais do que 30 minutos para explicar, se for explicar em detalhes. Na época do Inovaralto, acho que foi uma das primeiras políticas públicas voltado a tornar elegível várias atividades que as montadoras fazem, né, ou faziam, ou continuam fazendo, como projetos de P&D. Então, no Inovar, eram elegíveis atividades de P&D e atividades de engenharia. Só que a legislação ele era muito voltado, né, para o manual de Frascati, manual de Orton, era muito conceitual. Então, como é que a gente fazia essa transição do conceito da legislação para aplicação prática, né? Então, houve um movimento muito grande da Anfávia, da AEA, para que a gente pudesse fazer a tradução do decreto para que fosse aplicado na indústria. Então, formou-se um grupo de trabalho na Anfávia e na AEA para que a gente pudesse fazer a tradução da legislação de forma mais prática. Com isso, a gente teve várias reuniões com o governo federal. Na época, a doutora Margarete Gandini também estava começando no MIDIC também. O secretário era o doutor Paulo Bedran, então nós começamos a discutir como a gente faria essa tradução. O que é uma atividade de engenharia e o que era uma atividade de P&D. Então começamos a trabalhar, começamos a discutir isso daí. Foi quando, a partir do decreto, várias regulamentações, portarias tiveram que ser escritas para tornar mais
inteligível, né, o que o conceito dizia para o que era elegível dentro das atividades, e sendo que a atividade de engenharia é diferente da atividade de P&D. Então, isso foi uma discussão que durou uns 2 anos, tanto é que o manual, as portarias foram saindo ao longo do ano, e o manual de auditoria saiu em 2014, né, 2 anos depois da publicação do decreto. Então, olha a tamanha dificuldade que foi descrever ou traduzir a legislação em aplicação prática. A EA fez alguns treinamentos, workshops, para poder transferir esse conhecimento, né, para os associados, para as empresas que queriam se aprofundar mais. Aí depois, o Inovar, nós tivemos sucesso, né? O Inovar foi um sucesso total, as empresas aprenderam a trabalhar com a legislação. Aí veio o Rota 2030. Então, terminou o Inovar Alto para o Rota 2030. O que aconteceu? Nós tivemos 1 ano de discussão de como tornar melhor o Inovar. Né? Com as lições aprendidas do Inovar, como é que a gente poderia fazer uma nova legislação? Rota 2030. Nós tivemos aí 2 reuniões mensais em Brasília, porque na época era antes da pandemia, então ninguém queria fazer reunião online, ninguém sabia nem que poderia fazer reunião online. Então íamos para Brasília, né, praticamente 2 vezes por mês para fazer essas reuniões. E foi ao longo do ano que foi construído todo um arcabouço, né, todo o conteúdo para a nova legislação. E o grande foco do Rota 2030 foi fazer a inclusão dos sistemistas, da toda a cadeia de fornecimento. Então, nós tínhamos aí um grupo específico de discussão de cadeia de fornecimento. Foi daí que surgiu o resultado de todas essas reuniões, foram os programas prioritários, né? Que o RAMP foi criado, os recursos do RAMP eram depositados nesses programas prioritários. E nesses programas prioritários, todas as linhas programáticas, eles exigem a presença de um fornecedor da cadeia. Então, acho que esse foi uma grande vitória, né, do programa, um diferencial com relação ao Inovar. Aí nós tivemos também um grande salto, né, que a gente pode dizer, com relação à integração academia, empresa montadora, sistemistas e os seus fornecedores. Então, a gente viu dentro do programa uma dezena, acho que mais de centenas de projetos, né, estruturantes que tenham empresas, né, que hoje eu acho que tem resultados positivos, que nós vamos apresentar no ENACOP, Encontro Nacional das Coordenadoras dos Programas Prioritários, nos próximos meses aí. Eu acho que isso é importante. Aí terminou o Rota 2030. Entramos na fase do mover. Então, o que mais a gente poderia evoluir? Aí entramos na fase, o mover foi sustentabilidade, reciclabilidade. Então, evoluímos, né, da parte do veículo, cadeia de fornecimento agora completo. Tanto é que o foco foi do berço ao túmulo, né? O foco no início era, a gente teve aí do tanque à roda, do poço à roda, agora, né, do berço ao túmulo. Por quê? Porque o Brasil vai sediar a COP30 e aí o Brasil quer mostrar efetivamente que tem ações concretas na descarbonização. A EA recebeu, né, nesse meio tempo, a missão de criar uma metodologia de cálculo de pegada de carbono. Por quê? Porque até 31 de dezembro de 2026, todas as montadoras vão ter que fazer o registro da pegada de carbono dos veículos comercializados no país. E o inventário de CO2 das plantas que produzem os carros comercializados, até 31 de dezembro de 26, porque a partir de 1 de janeiro de 27 terão requisitos obrigatórios.
Só que o cálculo da pegada de carbono, nós precisamos refletir a realidade nacional, a realidade dessa matriz energética limpa, da matriz elétrica limpa nossa. A gente não pode simplesmente utilizar um banco de dados mundial que não vai refletir a nossa vantagem competitiva aqui com relação à pegada de carbono. Então a IEA recebeu essa incumbência de desenvolver essa metodologia. Então, criamos aí vários subgrupos, que estão focados nisso para criar essa metodologia. A gente tem reuniões praticamente mensais, não digo, mas bimensais com o governo para a gente tratar de alinhar essa metodologia. Mas o Mover não é só isso, o Mover tem muito mais coisa. A gente vem discutindo, com o governo os incentivos à P&D, ele voltou ao mesmo nível do Inovar Alto. Porque no Inovar Alto a gente tinha a elegibilidade de todas as atividades e o benefício de todo o dispêndio que você faz nas atividades de P&D e de engenharia. No Rota, ele foi limitado às despesas operacionais. E no Mover voltou a elegibilidade de todos os dispêndios feitos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Engenharia não muito, mas a gente está tratando de engenharia como desenvolvimento de produto e processo. Aí, com tudo isso daí, existe esse benefício, incentivo. Só que o que tem a mais são os fatores de multiplicação. Quais são esses fatores de multiplicação? Etapas fabris. O governo quer incentivar a etapa fabril. A etapa fabril ele entrou como um fator de multiplicação. O que é esse fator de multiplicação? Então, se você estiver executando no país atividades fabris, numa lista que foi criado lá desde o Inovar Alto, a nossa comissão técnica criou desde o Inovar Alto aquela matriz de etapas fabris. Então, quanto mais etapa fabril você faz, mais você vai poder multiplicar os seus benefícios. O seu incentivo vai ser multiplicado pela quantidade de etapas fabris que você faz no país. Então, deixou-se muito claro, ele não é um requisito, ele é opcional. Você faz se quiser. Então, se a empresa quiser multiplicar os seus benefícios, ele vai ter que fazer etapas fabris. Vai ter o índice de diversificação de mercado, também ele é um fator de multiplicação, incentivando a exportação de autopeças de veículos para outros países. Então, isso aí também faz parte do fator de multiplicação. E um outro fator de multiplicação está relacionado a tecnologias de propulsão avançada, ou tecnologias avançadas. Então, o governo está propondo fortalecer as etapas fabris no Brasil, que incentive a exportação e o desenvolvimento e a fabricação dos sistemas de propulsão avançada, que faz parte da transição energética. Que legal. A gente pode dizer, então, que a nossa política setorial ela também vem fortalecendo a manufatura para ela ser também protagonista, não só o produto final. Sem dúvida, porque o Brasil ele foi 36% do PIB, a manufatura. E precisamos voltar a ser, pelo menos, chegar no nível de 30% do PIB ser representado pela manufatura. E manufatura é posto de trabalho. Ele é uma cadeia de fornecimento infinita. Tá? Então, estamos alinhados e nós precisamos fazer com que o setor cresça. Só que tem que crescer de uma outra forma, né? Bacana. Já que você trouxe alguns números, eu vou puxar a minha colinha agora, porque são muitos números. Então, nós temos alguns dados aqui para serem compartilhados, onde a produção média mundial de autoveículos é em torno de 93 milhões de unidades ano. O Brasil ele responde por cerca de 2,7% da produção anual. Do meu ponto de vista, eu acho que ainda é baixo. Com 2,5 milhões de carros apenas. A nossa capacidade instalada é de 4,5 milhões. Então, a gente poderia produzir muito mais, E como que a manufatura brasileira ela pode ajudar a indústria a obter resultados ainda mais promissores? Ou a chegar, pelo menos nessa nossa
capacidade instalada? Essa é uma pergunta do PIB nacional, que é mais de $1 trilhão aí. Ele é complicado porque, né, o mercado se globalizou, né, começou a globalização na década de 90, então o mercado ficou globalizado, os produtos ficaram modulares e a partir da modularização do veículo, do automóvel, você começou a terceirizar. Então, a competição de custo forçou esse tipo de estratégia de que praticamente todas as montadoras adotaram. Aí o que aconteceu? Na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo, logo após a pandemia, percebeu que o fornecimento estava concentrado na Ásia. Todo mundo deixou escorregar o conhecimento, né, e a capacidade de ter o seu fornecimento próprio. Né? Ficou muito dependente. Ficou claro. Né? Semicondutores, autopeças, tudo ficou concentrado na Ásia. Falou, é que nem o que a gente sempre discute, né? É praticamente você está entregando, né, a munição para o outro. Eu não vou falar inimigo, você está praticamente dando a munição para o outro. Né? E como é que a gente conserta isso agora? Então está se discutindo reverticalização. Tem muita gente, né, fazendo insourcing de algumas coisas. Não dá para fazer de tudo, né, num curto espaço de tempo. Então, o mundo agora, né, as montadoras precisam rever essa condição. Né? Fornecimento global, veículos globais. E como é que a gente faz com essa capacidade ociosa? Porque os veículos estão cada vez mais globais. Então, né, você tem fornecimento global. Como é que a gente usa isso daí? Por isso que eu falo que a gente precisa repensar a forma de construir o veículo, de fabricar o veículo. Então, é um novo modelo de fabricação de veículos. Agora, como vai ser isso aí, se eu descobrir... Mas eu tenho, assim, alguns insights, né, que seria colaboração, cooperação. Como é que a gente faz isso? Né? Porque para você montar os veículos, você investe em capital, investe em pessoas, só que, de repente, né, a sua capacidade, a demanda baixa, você fica com uma estrutura totalmente ociosa. Como é que a gente faz isso? Olhando similaridade em outras indústrias, a gente vê que eles fazem compartilhamento. No setor de eletroeletrônico, a gente tem uma linha de produção única com vários produtos similares, né, rodando. Será que a gente não pode utilizar, fazer alguma coisa parecida? Só que aí, para isso, a gente precisa mudar o modelo mental de toda a liderança do setor automotivo, para que a gente possa fazer essa colaboração. Mas será que num nível menor a gente não pode fazer a colaboração em, pelo menos, compartilhar ativos? Alguns ativos, que pelo menos a gente usa um turno uma empresa, o segundo turno outra empresa, o terceiro turno outra empresa, não sei, alguma coisa assim. Alguma coisa precisa ser feita. Senão nós vamos perder a capacidade de produzir, a capacidade de exportar, nós vamos perder essa capacidade. Nós precisamos reinventar. Reinventar a manufatura precisa ser reinventada. É uma discussão que a gente vem tendo. Tanto é que, né, o governo federal criou, né, o Nova Indústria Brasil, que está discutindo, né, como a gente vai elevar o nível, né, da manufatura, da cadeia de fornecimento, das tecnologias para um patamar de competitividade internacional. Isso talvez possa reduzir o gap que a gente tem quando a gente fala de manufatura avançada, lembrando muito de Japão, Coreia, China, Estados Unidos, né? Isso. E a manufatura avançada, né? O conteúdo da manufatura avançada, ele faz parte dessa transformação. Ele faz parte, porque ele otimiza, né? Prevê, otimiza os processos, usando inteligência artificial, uma série de coisas. A manufatura avançada, né? A nossa comissão vem tratando já de longa data isso aí.
São tecnologias, né, são tecnologias habilitadoras que foram desenvolvidas de forma independente, certo? E que agora a indústria 4.0, manufatura avançada, isso aí é a aplicação prática da integração dessas tecnologias, né? Então, com relação a isso daí, eu acho que o Brasil ele é criativo, né? Nós brasileiros, aqui a engenharia brasileira é muito criativa na utilização, só que todos esses rádios são importados. Então a gente tem esse gap. Então a manufatura falhou aí. Nós somos criativos em tornar a nossa produção mais efetiva utilizando essas tecnologias habilitadoras, mas nós precisamos importar. Esse é o gap que eu identifico, né? Eu vejo esse tipo de coisa e fico triste por isso também, tá? Mas contente pelo lado que a engenharia brasileira ele é criativa, consegue enxergar, ele é focada em otimização, melhoria de processo, eliminação de erros. Ele é focado, só que a gente tem que importar. Perfeito. Infelizmente, a gente tem que importar. Infelizmente, né? Infelizmente. É isso aí. Já que você começou a falar um pouco sobre os trabalhos da diretoria de manufatura da AEA, conta pra gente um pouco quando que começou, como nasceu a diretoria de manufatura da AEA? Então, a diretoria de manufatura da AEA, ela nasceu a partir do Inovar Alto, né? Quando nós começamos a discutir o Inovar Alto, em 2012, né, a gente tinha um foco em produto, né, que as montadoras, né, eles são engenharia do produto, né? Então você tinha nos grupos de trabalho somente engenharia do produto. Aí eu fui inserido nesse contexto. Eu sou um cara de manufatura, eu fui inserido no contexto. Falou, não, só produto não, vamos colocar manufatura também. Aí você vê a transformação de toda a legislação, você vê os conceitos de P&D, tá lá, produto e processo, entendeu? Processo, desde a concepção da ideia até a cadência de produção. Desde a ideia, a manufatura, desenvolver processo de manufatura, desde a idealização, né, quando você tem que conseguir construir, manufaturar a ideia da engenharia do produto até a cadência de produção, né? Porque você tem protótipo, você tem um lote piloto, depois a cadência de produção. Então, é diferente, os desafios tecnológicos são diferentes, né? As incertezas são diferentes. Você pode produzir uma peça, né, num laboratório, né, você tem uma incerteza. Aí, quando você vai para um lote piloto, você tem ainda a cadência de produção é mais baixa. Aí, quando você vai na cadência de produção real que você pretende, né, as incertezas são maiores porque pode não dar certo. Não, o exemplo que eu costumo usar é no processo de estampagem de peças de carroceria. Né, na fase de desenvolvimento de ferramental, esse tipo de coisa, você tira uma peça, bate a peça, né, na prensa, tira uma peça. Oh, legal, ficou bom. Aí no lote piloto você vai e você tira 20 peças, mas assim, né, um a cada minuto. Aí na cadência de produção você vai 12 peças por minuto, 20 peças por minuto, a velocidade é diferente, a dinâmica é diferente, tudo é diferente. Então, conseguimos fazer a inserção desse conceito, né, dentro da elegibilidade de P&D, todo esse processo. Tanto é que desenvolvimento ferramental ele foi incluso como atividade de P&D, desde o Inovar Alto, porque foi compreendido pelo Ministério, pela equipe técnica, como era esse ferramental. Ele é artesanal, cada ferramenta é diferente da outra, você não consegue produzir duas ferramentas iguais. Entenderam, então foi contemplado como beneficiável, elegível ao benefício de P&D. Então, dentro disso aí, então a gente fala nas discussões do Inovar, você tinha a Anfávia e a AEA, né? No nosso presidente, o vice-presidente, né, responsável pelo grupo técnico da Anfávia era o Megali, e o Megali, Antônio Megali, hoje falecido, né? Ele era o presidente da AEA. Então, começou essa discussão e a AEA sempre levava as considerações técnicas perante o governo. Então, quando nós conseguimos colocar a manufatura começou a ficar evidente a necessidade de ter manufatura, né, está na legislação, aí passou a ser fundamental termos
aqui dentro da EA uma diretoria de manufatura. Aí foi quando, acho que depois do Megali, o presidente foi o Edson de Castro, que era da Toyota. Ele criou a diretoria de manufatura e me convidou para assumir. Então, desde lá, já praticamente, eu assumi essa diretoria aqui e estamos batalhando pela manufatura no país. Tá? Que legal. E você falou do desafio de tirar o foco só do produto, mas também colocar a manufatura. Isso ele tem uma ênfase um pouco dentro da indústria. Falando da diretoria de manufatura, que desafios e quais realizações você conseguiu durante esse período, desde a criação, quando vocês começaram a diretoria de manufatura, até o momento? O que te vem à memória de grandes feitos, grandes desafios que vocês tiveram enquanto diretoria de manufatura e as grandes realizações até o momento? Então, as grandes realizações. Conseguir tornar todo o processo de manufatura elegível ao benefício de P&D, desde o Inovar, no Rota e agora no Mover. Então, ele é uma constante. Fazer o manual de auditoria. Né? Então, uma vez que nós consolidamos a conceituação, a elegibilidade, agora montamos todo o material com relação ao manual de auditoria. Etapas fabris, processos produtivos. Então, foi uma luta grande, conseguimos fazer. A portaria 2091, que é a portaria que citou pela primeira vez na legislação, em toda a legislação brasileira, Indústria 4.0. A diretoria e a Comissão Técnica de Manufatura criou a metodologia que incentiva e torna elegível a atividade de P&D e parte do CAPEX como dispêndios de P&D. Então, a portaria 2091 também foi uma grande vitória nossa. É uma coisa que a gente vem tentando. Só que essa portaria 2091 ele foi aplicado na Zona Franca de Manaus. Então, as empresas da Zona Franca de Manaus eles estão se utilizando da portaria 2091. Então, agora, o que nós estamos querendo é trazer a portaria 2091, tudo que está lá, promover. É fazer com que a gente consiga tornar elegível parte do CAPEX como sendo elegível como projeto de P&D. Né? Por quê? Porque a indústria 4.0, dentro da portaria, está claro que né? A indústria 4.0, a gente já comentou, ele é um conjunto de ferramentas que integrados ele vai executar uma função. Então, se o equipamento ele for comprado, adquirido para fazer essa função, ele vai conseguir enxergar, entender, prever a relação causa e efeito e otimizar. Então, parte desse equipamento ele vai ser elegível como P&D. Então, ele vai facilitar o acesso ao financiamento da compra de máquina, porque parte daquilo que vai ser transformado em componente de um sistema maior. Então, o CAPEX, né, equipamento, ele vai ser parte de um sistema maior. Ele não vai ser mais interpretado como sendo uma máquina de usinagem. Ele vai ser interpretado como um sistema, né, complexo de usinagem, com inteligência artificial, com tudo que ele vai dar uma peça acabada, já dimensional, tudo, como um exemplo. Tá? É um grande desafio. É um grande desafio, mas ele já é lei na Zona Franca de Manaus. Então, por que a gente não consegue trazer para o nosso ambiente aqui, para o resto do Brasil? Por que só lá, né? Então, a legislação existe e está aqui. Aí nós estamos trabalhando na conceituação também do Mover, que o Mover ele tem somente a lei, né? Existe a minuta de um decreto, o decreto precisa sair, e todas as portarias regulamentadoras. E o manual de auditoria, que a gente já vem discutindo, né? Como vai ter que ser esse manual de auditoria, todo o critério de elegibilidade, então isso aí está em construção, né? Aí a gente vem trabalhando também suportando o governo na parte de localização, nacionalização, né? Como é que a gente pode incentivar a indústria a localizar mais sistemas, componentes, a nacionalizar mais componentes, sistema. Então, a gente vem trabalhando para suportando o governo em como poderíamos incentivar a manufatura a crescer aqui nesse país aqui.
Que bacana, Carlos. Você falou muito sobre a manufatura, seus desafios, suas realizações, mas deixando claro para quem ainda não conhece, para quem quer conhecer um pouco mais, qual é a visão e a missão da diretoria? Boa pergunta, porque missão e visão toda empresa deveria ter, né? Ou tem. Então, a missão que eu tenho, que eu criei quando eu fui convidado pelo Edson Oricaça para liderar a diretoria de manufatura, é ser a referência, né, técnica em estudos de manufatura e políticas públicas. Então, essa é a missão que eu vejo, eu venho trabalhando em cima disso aí ao longo de todo esse tempo, né? Ser a referência, né? Essa comissão, essa diretoria tem que ser a referência. E a gente tem, nada tem conseguido, né, buscar essa missão, porque o governo tem nos procurado para a gente poder dar esse suporte, então nada a gente tem conseguido, mas precisamos ser melhores, uma referência não só nacional, mas uma referência mundial em estudos de manufatura e políticas públicas. Agora, como visão, que seria mais, né, do presente para o futuro, o que eu vejo é reconduzir a manufatura nacional, né, ou manufatura do setor automotivo nacional a um patamar de competitividade internacional. Voltar aos 30%, pelo menos aos 30%. Sair do nosso patamar de 11%, 12%, voltar a 30%. Só que para isso é o que nós estamos trabalhando. Como é que a gente aumenta a localização, nacionalização? Como é que nós incentivamos as indústrias a localizar, incentivarem a trazer produtos, componentes de lá de fora para serem feitos aqui? Então, essa é a missão e a visão que eu gostaria que isso aí se eternizasse aqui dentro da diretoria de manufatura e dentro das comissões. Tá? Então, que bacana. Eu vejo muito disso nos trabalhos que a diretoria de manufatura vem realizando com o passar do tempo, né? Posso falar isso por estar fazendo parte da comissão técnica de manufatura, então a gente consegue ver isso sendo concretizado, né? Tanto a missão quanto a visão que você tem da diretoria de manufatura. Você quer falar um pouco mais para a gente sobre os outros trabalhos que a diretoria de manufatura vem coordenando durante esse tempo ou ao longo desse ano? Quais são as atividades que a gente tem para coordenar ao longo de 2025? Ao longo de 2025 a gente tem, né, já falou, é o manual de auditoria, a portaria que regulamenta esse manual de auditoria, as discussões do PPA, que é o procedimento pré-aprovado, com as empresas de auditoria que vão nos auditar, né? Porque a gente precisa ter um procedimento claro, só que para ter esse procedimento claro, nós precisamos ter um manual. E a portaria que antecede o manual. Então, tudo isso aí, esse ano aqui, nos próximos meses, nós precisamos consolidar. Uma parte que é a parte de localização e nacionalização, que é a parte do ex-tarifário. A gente precisa criar uma metodologia de avaliação, né, dos novos pleitos, né? Como é que a gente dá vazão aos pleitos que realmente são justos, né, para o setor, não comprometendo o setor de manufatura. Então, isso aí é importante, a gente tem trabalhando isso aí. A gente tem os projetos estruturantes dentro dos programas prioritários. A nossa comissão, a diretora de manufatura, ele tem trabalhado, né, os 2 editais de projetos estruturantes, nós temos uma grande influência, porque nós conhecemos o setor, sabemos quais são os gaps que existem, então a gente consegue sugerir às coordenadoras dos programas para que lado ele tem que ir, para que lado os editais têm que estar focados, para que a gente possa, ao longo do tempo, tampar esses gaps que a gente sabe que existem, que a gente sabe que tem. E a criação de novos programas prioritários. Existe aí uma conversa de um programa nacional de nacionalização, que seria um programa novo, né, que talvez um programa prioritário novo, não sei, mas que eu acho que precisamos discutir isso aí, que isso aí faz parte de aumentar ou faz parte da trajetória, da jornada de transformar a manufatura do país competitiva novamente. A gente tem outros aí que é a parte de
é uma parte bem mais social nossa aqui, que é a parte do desafio, né, IA, né, de inteligência artificial. Então, isso daí, não sei se eu posso falar agora. Sim, por favor, fale mais. É um programa que eu defendo de coração, eu amo de paixão esse desafio. Ele é fantástico, eu queria que você falasse mais sobre ele para as pessoas conhecerem, né? Até para a gente trazer mais pessoas para participar e ajudarem, né? Sendo os mentores dos alunos que participam do desafio. Por favor, fica à vontade para falar sobre isso. Legal. Então, quando nós começamos lá atrás, essa diretoria, a gente vinha discutindo a parte de formação também. E quando a gente fala em formação da engenharia, então, o que a gente vem observando ao longo dos anos é a fuga dos alunos do curso de engenharia. Aí, acompanhando essa fuga, o que vem acontecendo? Os cursos de engenharia diminuíram a atratividade. Então, você já não está trazendo mais alunos para o vestibular, né? Eles estão fugindo da engenharia. Antes eles entravam e fugiam. Agora os caras nem estão entrando mais. Né? Já fogem direto. Então, como é que a gente poderia trabalhar para tentar minimamente corrigir isso daí? Foi aí que veio a ideia de criar esse desafio, que era colocar alunos do ensino fundamental, ensino fundamental 2, ensino médio, né? Tentar colocar um pouquinho de noção, ciência, para que eles pudessem ter algum tipo de atração por esse ramo aí. Por isso que nós começamos esse desafio. Esse desafio era simplesmente para tentar atrair novos alunos, né, para o pessoal do ensino fundamental, ensino médio, para que eles possam ter uma atração um pouquinho maior pela área de ciências exatas, né? Só que é uma iniciativa que já vai para o nosso 6º ano, esse ano aqui nós vamos para o 6º desafio. A gente viu que é alguma coisa, né, relevante, né? A gente teve no primeiro desafio, no primeiro e segundo desafio, a gente vem acompanhando, né, de alunos que saíram do desafio, foram para as universidades. Então, a gente conseguiu fazer essa conexão. E, aos poucos, a gente consegue fazer essa, né, ver que ele é, vamos falar assim, não é a solução, mas é uma contribuição que a nossa diretoria, a EA, pode dar para esses meninos aí, meninos e meninas aí. E outra coisa interessante, né? Acho que 80%, 90% de todos os alunos que participam são meninas. Então, nós estamos conseguindo atrair um público também, né, de meninas para a engenharia. Então, isso é muito legal. Então, o que eu gostaria de ter? Nós estamos tentando aumentar o número de escolas participantes. Né? Hoje, a gente tem na faixa de 150 alunos que participam. A gente queria aumentar mais. Então, como é que a gente poderia aumentar mais? Hoje, a gente tem o auxílio do Instituto General Motors. Né? Ele patrocina esse desafio. Nós poderíamos ter outras empresas associadas da EA patrocinando esse desafio. Aí poderíamos transformar isso num evento nacional, num desafio nacional. Se cada empresa, né, vamos falar assim, né, isso aí pensando algo, adotasse entre aspas, uma das escolas, né, a gente poderia já aumentar significativamente o número de alunos que esse desafio possa alcançar. Temos discutido a participação de concessionárias. Né? Cada montadora tem concessionária distribuída no Brasil inteiro. Se cada concessionária adotasse uma escola, nós já teríamos aí um número gigante. Aí o desafio ia atingir, né, chegar a um nível de alunos, aí já faz 2.000, 3.000, 5.000 alunos por ano. Só que para isso a gente precisa ter apoio das empresas associadas da EA. Então poderíamos transformar isso aí num evento gigante nacional. Para isso a gente teria que contar com o apoio ou com o patrocínio das empresas associadas da EA ou não associadas também que queiram patrocinar esse evento. Imagina só, se em 120, 150 alunos a gente conseguiu fazer com que
2, 3, 5 alunos, né? A gente conseguiu fazer com que eles entrassem na universidade, nos cursos de engenharia. Se a gente atingisse mais, realmente a gente vai estar contribuindo para alavancar o nível, né? Elevar o nível da engenharia, atrair mais jovens para os cursos de engenharia, tá? Isso, né, tirando a parte do curso aqui, eu acho que as universidades precisam talvez rever um pouquinho, né, o conteúdo, a forma, o método, né, de ensino da engenharia. Nossa, Carlos, como é bom conversar com você, ver a paixão que você tem, não só pela manufatura, mas o desafio mesmo, o quanto você se entrega nessas atividades que você realiza e o conhecimento que você passa para as pessoas. Isso é muito gratificante. Como é bom ter alguém como você trazendo todo esse know-how e ainda estando à frente de uma diretoria, né, da associação aqui é fantástico, né? Realmente fico até sem palavras para falar o quão gratificante é poder participar de tudo isso com você. Muito obrigada. E fica o convite para as empresas. O Carlos acabou de falar que a gente pode expandir, né, o desafio, a gente pode expandir mais escolas participando, mas a gente precisa das empresas. Então você que está assistindo, por favor, se puder participar, puder colaborar com isso, entre em contato com a diretoria de manufatura da AEA e a gente pode fechar mais parcerias. Isso vai ser muito interessante, com Perfeito. certeza. Esse é um sonho. O Brasil só tem a ganhar com tudo isso. Isso aí, esse é um certo? sonho. Esse é um sonho. Que legal. Antes da gente fechar o nosso episódio, Carlos, coloca suas considerações finais, por favor, pra gente. Olha, eu acho que estar à frente dessa diretoria, eu acho que foi, para mim, né, eu acho que eu fico até emocionado em dizer, né, esses vários anos à frente, não seria possível, né, tudo isso que a diretoria conseguiu fazer sem o apoio, né, da comissão, das pessoas que participam da comissão. Eu acho que existe um núcleo, né, que eu falo, um núcleo duro, né? As pessoas vêm e vão, né? Porque as pessoas são voluntárias para a participação na comissão. As empresas colocam as pessoas como voluntárias, mas tem outras prioridades, né? Cada um tem sua prioridade. Mas existe um núcleo duro, né, que eu gostaria de agradecer, porque sem esse núcleo duro, né? A Carol faz parte desse núcleo duro, né? Que está sempre lá, né? Suportando, discutindo, né, dando apoio, né, coordenando agora os seminários, nos últimos seminários, perfeitamente, né? Tem outros, né, elementos, o pessoal, o Gustavo, o Fernando, o professor Borilli. Então, tem várias pessoas que compõem esse núcleo duro, né? Faça sol, faça chuva, né? A gente está lá, brigando, discutindo e tentando colocar a manufatura desse país num outro patamar, fazendo com que as políticas públicas, a gente possa contribuir para que as políticas públicas possam atingir, né, as atividades, consigam tornar as atividades elegíveis, aquelas que tornam a manufatura mais efetiva, mais competitiva. E tem que agradecer a equipe da AEA também, vamos falar, nós vamos para o 10º seminário. A equipe da AEA que né, tornou possível a realização desses 10 seminários. Tá? Então, eu acho que é fundamental. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que colaborou para que essa diretoria, né, tivesse essa vida longa, tivesse todos esses resultados, todas, né, essas atividades, né, que tiveram aí um resultado excepcional. E gostaria que isso continuasse, né, por muito tempo ainda, até a gente transformar a visão se torne real, que a gente consiga transformar, voltar a ter a manufatura do país, que tenha uma representatividade, voltar aos 30% de representatividade no PIB nacional. Obrigado, Carol, obrigado, AEA, por essa oportunidade de estar conduzindo essa diretoria. Nós que agradecemos a tua disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda é cheia, porque você é representante em várias organizações, em várias reuniões. Daqui você já vai correr para outra. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Carlos, por estar aqui, por compartilhar todo esse teu conhecimento, pela tua entrega a isso. É gratificante mesmo poder conviver com você e estar ao seu lado também na Comissão Técnica de Manufatura Avançada da AEA. Eu agradeço a vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado por terem ficado conosco até o final de mais um Mobcast, o videocast da AEA.
Continuem participando, ativem o sininho de notificações lá no YouTube para que vocês possam estar sempre sabendo, né, sendo notificados dos próximos vídeos, dos próximos mobcasts, adquirir conhecimento, o que a EA tem, para compartilhar mesmo conhecimento com vocês. Participem, quem ainda quer se tornar associado da EA, quer participar da EA, viu que é muito interessante, tem muito trabalho, tem muito que ser feito. Entre em contato com a EA, participem também, é sempre muito válido ter pessoas participando cada vez mais das nossas comissões técnicas, dos grupos de trabalho, sempre tem onde a gente encaixar o know-how que vocês têm para trazer para dentro da EA também. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui conosco. Vocês podem entrar no site da EA, que vai estar disponível no vídeo. E não deixem de nos seguir, por favor. Muito obrigada a todos vocês. Encerramos aqui o nosso 3º episódio do Mobcast da AEA. Obrigada, Carlos. Obrigada, AEA. Obrigado. Tchau, tchau.